Então, a primeira questão aqui que eu trago para vocês, já começando bem com parte. Ó, tô falando e não tô compartilhando a tela, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto, agora vocês estão vendo, né? Todo mundo vendo? Me deem joinhas. Show. Primeira questão que eu trago para vocês aqui é bem basiquinho, tá? Só para poder aquecer os motores. Julgue o próximo item relativo ao controle de dados e a compilação e engenharia de software. Os programas Java podem ser tanto interpretados quanto compilados. Verdadeiro ou falso? O que vocês me dizem? Essa aqui dá para responder com vocês. Verdadeiro ou falso? Coloca aí no chat para mim. Os programas Java podem ser tanto interpretados quanto compilados. Vocês estão marcando com joinha, né? Ó, o Cícero colocou verdadeiro. V, Gabriel verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Pronto. Pelo menos com essa parte básica aqui, vocês estão afiados, né? Então está verdadeiro, tá bom? O que acontece? Passando geral, não vou entrar muito na parte de compiladores, porque já é outro assunto, né? Mas no geral a gente sabe que quando a gente vai programar alguma coisa, a gente tem que falar na linguagem que o computador entende, né? Ó, o Daniel colocou aqui, ó. Eu estudei Oracle, as partes básicas, a massa. Quando a gente vai conversar com o computador, a gente tem que conversar numa língua que ele entende, né? Então, assim, se você acha difícil Java, dê graças a Deus, né? Porque senão você teria que estar conversando em 0, 1, 0, 1, 1, 0 para ele poder entender. Porque é isso aqui que o computador entende, né? Linguagem de máquina. Então, o computador ele só entende bit ligado, bit desligado. Vieram almas abençoadas por Deus, que são os cientistas da computação, e criaram as linguagens de programação para poder trazer uma linguagem que é chamada de linguagem de alto nível, né, que são as linguagens mais próximas do ser humano. Professor, mas por que ainda é difícil? Porque está em inglês abençoado, porque está em inglês abençoado. Então, sua língua nativa é português, só que a língua que o camarada criou, ele é inglês, né? Então, ele, por mais que assim, inglês é a linguagem universal, todo mundo vai criar alguma coisa, pode o camarada criar uma linguagem de programação lá na Índia, que ele vai colocar em inglês também por ser uma linguagem universal, né, uma linguagem técnica universal, mas ele vai puxar a sardinha para a linguagem dele, né? Ele não vai criar uma linguagem e falar assim, ah, gostei dos brasileiros, eu vou colocar essa língua aqui em português do Brasil. Então, traz para a linguagem dele. Então, por isso que é inglês. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é aprimore aí o inglês técnico, porque quando você estuda o inglês técnico, você vê que os comandos em Java, em Python, qualquer linguagem de programação, eles são instruções na linguagem inglês para o computador. Então, print, imprima. Então, ele está imprimindo alguma coisa. O if é o se. Se tal coisa acontecer, faz isso. Se não, faz aquilo. Então, ele traz a linguagem ali para a gente, né? E aí, essa linguagem mais próxima da nossa linguagem, que seriam essas linguagens de alto nível, elas passam, para poder fazer a tradução para uma linguagem de computador, elas vão passar por compiladores ou interpretadores. Os compiladores, passando rápido aqui, tá? Pelo que eles fazem, eles vão fazer uma série de validações. Então, olhando a visão do compilador, o compilador, você vai ter uma análise léxica, que vai ser as palavras, se você está escrevendo as palavras corretamente. Você vai ter uma análise sintática, que é para ver se as ordens das palavras estão corretas. Você tem análise semântica, para ver a consistência variável declarada, tipo definido, operações comparativas, verificação de tipo e otimização de linguagem. Então, o compilador vai fazer todo esse trabalho e ele vai gerar um objeto ali que vai ser um executável. Seja um executável, um ponto .exe, né? Um executar.exe, seja um bytecode, seja o que quer que seja que ele gere ali, vai ser algo que vai só executar. Por quê? Porque toda essa validação da linguagem de programação já foi feita no tempo de compilação. Então, as linguagens compiladas, você faz toda essa validação aqui em tempo de compilação. Por isso, elas costumam ser, genericamente falando, mais rápidas do que as interpretadas. Já vou explicar para vocês. Porque ela faz toda essa validação em tempo de compilação e o executável que é gerado, ele só vai se preocupar em fazer o quê? Executar. Então, ele não precisa mais fazer validação nenhuma da linguagem. Só se tiver algum erro ali, vai ser de lógica de programação. Você explicou alguma lógica errada ali para o computador. Agora, deixa eu só ajustar um negócio aqui. Da linguagem em si, já está tudo correto, tá bom? Só um minutinho, pessoal.
Acho que da gravação aqui eu tô ajustando aqui para poder não ficar muito ruim para quem for ver depois. Então, faz toda essa validação em tempo de compilação e depois o que gerar vai ser executado, né? Então, ó, tem um pré-processamento, análise do código, aí aqui outra característica, é tudo ou nada, tá? Quando você tem um compilador, é tudo ou nada. Se, por exemplo, você errou você escreveu seu código com 10 mil linhas, na última linha você errou uma palavra, era para ser um if, você colocou um fi, seu código está todo quebrado, entendeu? Então ele vai falar assim, ó, erro de compilação, volta e escreve de novo para compilar novamente e gerar um executável para você. Aí ele vai e gera o executável, tá? Então é isso que o compilador faz, é tudo ou nada, tá? Então a compilação ele vai traduzir para linguagem de máquina e geralmente ele é ligado à arquitetura do computador. Geralmente, tá? Ligado à arquitetura do computador. O que quer dizer isso? Se eu compilei uma linguagem no Windows, ele só vai rodar o executável no Windows. O professor aqui era programador C há um tempo atrás. Então, eu rodava o compilador no Windows, e aí meu cliente obrigatoriamente tinha que rodar no Windows, o executável. Ele não poderia ter um sistema Linux lá, porque o C não era portável, né? Então, eu jogava para ele executava lá no sistema Windows dele também, tá bom? Então, é amarrado à arquitetura que compilou. E aí vai gerar um executável, que nem eu falei, né? Um bytecode, arquivo objeto, ou um binário, né? Já os interpretadores, pessoal, eles fazem toda essa validação aqui, ó, em tempo de execução. E aí eles vão trabalhar com o quê? Com scripts. A gente chama de script, tá? Então, os scripts, você vai ter os comandos dos scripts, ele vai ler de cima para baixo, e para cada linha ele faz assim, essa linha está correta sintática, semântica, lexicamente, com tudo quanto é parafernália da linguagem de programação, tá, executa. Aí a próxima linha, tá correta, sintática, semanticamente, tá, executa. Então ele faz isso linha a linha, tá? Linha a linha. O que vai acontecer? Vai ser mais lento do que a linguagem compilada, né? Vai ser mais lento que a linguagem compilada. Então, ele vai executar linha a linha, em tempo real que ele faz a execução, não gera um executável, ele vai sempre interpretar o script, tá? Sempre que você for rodar uma linguagem de script, ele vai interpretar o script, e por vezes ele é mais lento que a compilada por causa disso. Só que ele é mais portátil. Por quê? O script que eu escrevo em Python, por exemplo, é o mesmo script que vai rodar no Linux, que é o mesmo script que vai rodar no Windows. O que vai diferenciar é o interpretador daquele script, que ele vai traduzir para a linguagem de máquina ali em tempo de execução. Então você passou o seu script, ele vai ser interpretado na hora e traduzido na hora para a linguagem de máquina. No compilador não, ele traduz para a linguagem de máquina e entrega aquele objeto traduzido já, entendeu? E aí, e o Java, como é que funciona? O Java já funciona com os dois, tá? Ele já funciona das duas formas. Você vai ter uma abordagem de compilação e execução com ele. Ele vai combinar aspectos da linguagem compilada e da linguagem interpretada. Compilação, ele vai fazer o seguinte, ó. Você vai ter um programador que vai chegar lá, vai escrever um código no ponto Java. Compilou com o seu Javac, seu compilador Javac, você vai gerar um bytecode, que vai ser um ponto class. Esse ponto class, ele vai ser lido pela Java Virtual Machine, que ela é que vai dar a portabilidade do Java. Então, o Java, quando ele veio para o mercado, ele veio com esse boom, né, de ser portável. Por quê? Ele fazia a compilação, mas ele era portável. Mas por causa disso aqui, o Java compila, gera o bytecode, que é o nosso ponto class aqui, e esse ponto class, ele não é uma linguagem de máquina. Ele é uma linguagem de máquina, só que de alto nível. Quem lê aquele código ali vai ser o sistema operacional lá que vai executar ele? Não, vai ser a JVM. Então a JVM é que vai interpretar o nosso bytecode. Então Java é tanto compilado quanto interpretado, tá bom? Então ele combina aspectos dos dois. Então a compilação do bytecode passa pelo computador Javac, isso torna uma linguagem compilada e faz todas as análises de código, né? Sintática, lex, semântica, blá blá blá. E ele é a representação do código máquina em alto nível. Específico, não específico para qualquer processador ou sistema operacional. Ele vai rodar na JVM, que é a máquina ou dispositivo que deve ter a sua JVM para o seu computador. Então, você vai ter uma JVM para o Windows, você vai ter uma JVM para o Linux, você vai ter uma JVM para o macOS e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, ele vai carregar o ponto class, que contém o bytecode, interpreta e compila, e ainda tem outra coisa. Quando você roda na JVM, ele pode passar por uma outra compilação lá dentro. O que acontece? Quando você abre o programa pela primeira vez e ele roda na JVM, ele
pode acontecer de identificar pontos do código que executam várias vezes. Que pontos são esses? Laço de repetição. Então, quando você tem um laço de repetição que roda várias vezes ali um código, ele vai marcar aquele laço de repetição como um hotspot. Lembra da dica que eu falei do traduzir do inglês para o português para vocês? O que é o hotspot? Ponto quente. O que é ponto quente? Porque ele fica rodando várias e várias vezes naquele ponto ali. Então ele marcou como hotspot aquilo ali. Aí o compilador JIT, né, que tem dentro da JVM, que é o compilador Just in Time, ele compila somente aquele trecho e deixa um executável na linguagem da máquina que está rodando ali, pronta. E aí, da segunda vez em diante que for rodar aquele código, ele vem rodando o bytecode, chegou naquele ponto, ele roda o que está compilado pelo compilador JIT. E aí depois volta para ser interpretado pelo resto. E aí o que isso acontece? Você tem uma otimização do seu programa. Você consegue fazer com que ele rode mais rápido, tá bom? Então, ó, interpretação, ele lê o bytecode e executa linha a linha, convertendo em código de máquina que pode ser entendido pelo processador. Compilação no JIT, converte o bytecode em código de máquina na primeira vez que o código é executado e reutiliza esse código nas próximas execuções, melhorando o desempenho. Na execução, a JVM identifica os hotspots para poder fazer a compilação JIT, tá bom? E aqui, pessoal, eu trago a sopa de letrinhas para vocês, né? Quem vai estudar Java geralmente tem várias siglas para vocês, né? Então a gente tem, por exemplo, JDK, JRE, JVM. O que é a JVM? Eu já expliquei para vocês. É o Java Virtual Machine, é quem vai interpretar o bytecode. O que é o JRE? Java Runtime Environment. Esse é o camarada que o cliente vai baixar para poder executar. O JRE, ele vai ter uma JVM para poder interpretar o seu código, o bytecode, né? E bibliotecas que vão auxiliar ali com o sistema operacional. Então você vai ter o seu código sendo executado, sendo interpretado pelo bytecode, e aí sempre que precisar, eu preciso disso aqui do SO, preciso disso aqui do SO, ele vai usar as bibliotecas aqui e fazer a tradução para o sistema operacional poder executar, tá? Então, o nosso cliente, ele vai baixar isso aqui, ó, JRE. Ele vai passar o JRE, que é o nosso Java Runtime Environment, tá? É um ambiente de execução do Java. Java Development Kit é o kit de desenvolvimento do Java. E aí, o que acontece aqui? Aqui já é o kit usado pelo programador. Quando você vai programar em Java, você vai baixar o JDK. O JDK possui um JRE e ferramenta de desenvolvimento. Por quê? Eu preciso de ferramenta de desenvolvimento, por quê? Porque eu preciso debugar o meu sistema, eu preciso ver os bugs, eu preciso ver o que tem dentro de cada variável, eu preciso ver um monte de coisa ali durante o meu desenvolvimento do meu sistema. Agora, o JRE, eu preciso dele para poder executar o que eu compilei, né? Porque eu não sou maluco de programar, gerar o bytecode e já entregar para o meu cliente sem nem testar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou precisar testar. Só que para testar eu preciso do quê? Do Java Runtime Environment. Lá ele vai ter o quê? Minha JVM e as bibliotecas do meu sistema operacional como desenvolvedor. Então, eu vou usar o JDK com as ferramentas de desenvolvimento e quando eu precisar testar, eu vou usar a minha JRE que está dentro do meu JDK. Conseguiu entender os conceitos até aqui? Deem joinhas aí. Estamos indo bem, né? Tá. Pronto. Questãozinha aqui, Sebrasp. Pessoal, trouxe questões de Sebrasp porque, que nem eu falei para vocês, estou aproveitando lá da aula que eu vou utilizar da PCAL, tá? Então, o grosso aqui vai ser Sebrasp, mas que nem eu falei para vocês, gente, quem se prepara para Sebrasp e FGV, vai se preparando para todas, tá? Sebrasp 2020, pergunta o seguinte, ó. A máquina JVM, né, Java Virtual Machine, utiliza uma tecnologia específica para aumentar o desempenho da aplicação, identificando códigos que serão muito executados, normalmente dentro de loops de repetição, né? Essa tecnologia é chamada de quê? Hotspot, bytecode, compilação estática, JRE ou JDK. Ó, o Cícero já se adiantou. Gabriel, pronto. Que nem o Cícero falou, né? Acabei de falar, fica fácil, né? Então são os hotspots, tá bom? Bytecode é um conjunto de instruções independente de plataforma. 2023 essa questão. Bytecode é um conjunto de instruções independente de plataforma, principalmente pois é interpretado por uma JVM, verdadeiro ou falso. Certo? Daniel? Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Que eu acabei de falar para vocês, né? Então, o bytecode é que vai ser aquele código que vai ser interpretado pelo JVM e ele é que dá a portabilidade dos diversos sistemas operacionais. Questão em 2025, ó, fresquinha. Devido à compilação do código-fonte bytecode, que é executado pela máquina Java Virtual Machine, os programas de Java podem ser executados em diversos sistemas operacionais, sem a necessidade de recompilação, né? Então, ó, bytecode é aquilo que dá portabilidade ao Java. Isso aí, Daniel.
Então, ó, mais uma questão cobrando sobre bytecode. Então vejam que as questões se repetem, principalmente para os meninos que estão começando agora, que estão estudando para o primeiro concurso. Lembra que eu falei da lei do mínimo esforço? Cara, o examinador também faz isso. Tem questão que ele já cobrou, que ele repete, ele só muda o texto e cobra de outra forma, entendeu? Então ele tá em core, o núcleo dele, ele está cobrando a mesma coisa. Você vê que essa questão aqui, ó, para essa aqui é a mesma coisa, entendeu? Então aqui, verdadeiro também, né? Sintaxe básica do Java. Vou passar rápido aqui porque vocês já viram ali na aula de vocês, né? Mas a gente vai ter uma classe main, que vai ser a nossa classe principal, né? Geralmente a gente, classe main, né? A nossa classe principal, que ele vai ter um método de entrada, o nosso método main, que a JVM vai procurar ela para poder começar a executar o nosso sistema. E aí, quando a gente está aprendendo a linguagem de programação, a gente sempre aprende como imprimir alguma coisa em tela, né? E a gente tem dois métodos aqui que utilizo para poder imprimir em tela, que eu quero que vocês prestem atenção na diferença entre os dois, porque isso pode ser cobrança de prova, tá? Quando você utiliza system.out.println, aquilo que você imprimir, ele imprime e pula para a linha seguinte. Imprime e pula para a linha seguinte. Agora, quando você vem em system.out.print, ele só imprime. Então, se você imprimir duas coisas diretas com o print, ele vai imprimir uma na frente da outra. Println ele imprime e vai para a linha seguinte, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, nesse código aqui, ó, eu coloquei, olá, Paduano, primeiro exemplo em Java. Vamos gabaritar Java, entendeu? Então, veja que, como esses dois aqui eu coloquei no println, ele imprimiu numa linha e na outra. E aí ele pulou, ó, imprimiu, pulou. E aí, nesse camarada aqui, ó, vamos gabaritar, ele imprimiu vamos gabaritar, mas ele emendou com Java. Por quê? Porque ele não está utilizando o println, ele está utilizando o print, tá bom? Ele está utilizando o print. Beleza? Aqui, pessoal, deixa esse slide só como consulta, tá? Eu não vou passar por eles, mas é só para dar uma geral. A gente tem tipos de dados no Java aí, tem os tipos primitivos e os tipos derivados, né? Então, o tipo primitivo, a gente vai ter os tipos que guardam valores inteiros, pontos flutuantes, textuais e booleanos, tá? Então, por exemplo, nos tipos primitivos, primeiro, só para poder nivelar todo mundo, tá? Porque eu não sei se todo mundo que está vendo aqui vai tá tranquilo quanto à linguagem de programação. Mas quando a gente fala de que está trabalhando com a linguagem de programação, a gente tem o sistema como um todo, ele funciona assim: você tem uma entrada, ele é processado e gera uma saída. Essa saída pode ser um relatório, pode ser gravar alguma coisa no banco de dados, pode ser um bonequinho pulando na tela quando você está falando do videogame, né? Pode ser um monte de coisa. Então, essa entrada ela tem que ser guardada em algum lugar para poder processar e gerar a saída. E aí, esse lugar a gente guarda aonde? Na memória, tá? Se a gente estivesse utilizando linguagem de computação do computador crua, 0 e 1 lá, a gente teria que decorar endereços de memória para poder estar guardando alguma coisa ali dentro. Mas as linguagens de programação, elas vêm com um recurso que é o quê? A variável. O que é a variável? Ele apelida um espaço de memória e aí ele vai falar assim, ó, a partir de agora, sempre que eu chamar esse apelido, eu estou falando desse espaço de memória que você guardou para mim, tá bom? Então, por exemplo, vou apelidar um espaço de memória como idade. Aí eu falo assim, ó, computador, guarda idade, reserva espaço de memória, chama de idade. Ele é do tipo inteiro, tá? E guarda aí 37. Aí guardou 37. Aí virou o ano, seria a idade de um cliente ali. Aí você vai e fala assim, computador, digamos que o programa estivesse rodando 24 horas por dia, né? Ele não desligou. Aí tá guardando tudo em memória ali. Aí virou o ano e fala assim, computador, lembra de 37? Lembra de idade? Lembro. O que tem guardado aí? 37. Pois é, o nosso cliente aqui atualizou. Ele virou o ano, fez aniversário, agora é 38. Aí o que você faz? Você tira o 37 lá de dentro e coloca o 38. Então, variáveis é para isso, para a gente poder estar manipulando dados, tá? Então, tudo no sistema a gente está manipulando com as variáveis, né? A gente vai guardar em memória alguma coisa, está processando e guardando dentro delas para poder depois gerar um resultado, tá bom? Então, nós temos como variáveis. Aqui eu dou a regra de nomenclatura, né, do nome das variáveis, que a gente tem que seguir as regras. Linguagem de programação sempre tem regras muito rígidas aqui na escrita do código, escrita de nome de variável. Então, você pode ter letra, pode ter dígito, pode ter um underline, pode ter um sinal de dólar, tá? Pode começar com letra, underline ou o sinal de dólar, tá? O nome de variável. Não, os nomes são case sensitivo. O que é case sensitivo, professor? Eita, fé, eu estou falando com vocês e não estou compartilhando. Voltando aqui, então eu falei essa regra aqui,
Falei essa aqui, tá? Ele pode começar com dólar, underline e letra, tá bom? Os nomes são case sensitive. O que é case sensitive? Se eu coloco o nome de uma variável de idade, com letra maiúscula, e depois eu chamo como idade, para o Java, isso aqui é diferente, tá? Então, isso aqui seria uma variável, isso aqui seria outra. Se você não declarou uma variável com idade com letra minúscula, ele vai reclamar, vai falar assim, ó, não tem nenhuma idade aqui não. Então, declara primeiro aí para usar, porque tem nada que eu conheça com idade não. Agora, se você declarou com I maiúsculo, você sempre tem que chamar com I maiúsculo, tá? Sempre idade, beleza? Então, nomes são case sensitive e você também não pode usar uma palavra reservada para o nome das variáveis. O que é uma palavra reservada? É uma palavra, como o próprio nome diz, reservada para a linguagem de programação. Então, por exemplo, lá na frente a gente vai ver que para poder criar uma classe, a gente até viu o exemplo aqui, mas para criar uma classe a gente tem a palavra reservada class. Então, como a palavra class já está sendo reservada pela linguagem de programação para poder criar uma classe, você não pode chegar aqui e criar uma variável chamada de class, tá? Porque já é uma palavra reservada da linguagem. O Java ele vai se confundir, ele não vai saber se você está falando da criação de uma classe ou se você está falando da criação de uma variável. Então ele vai e fala assim, ó, tá errado isso aí, tá? Essa palavra já está usada, está fora de contexto, não está... corrigem o código porque eu não estou entendendo o que você está querendo dizer, não. Tá bom? Então, fechou aqui nossos tipos de dados. Então, aqui eu passei para vocês as regras de criar variáveis, nossos tipos de dados. Os tipos inteiros é para poder criar valores que não tem parte fracionada. Então, você não pode guardar aqui, por exemplo, 1.2, 3.3, 4.5, tá? Você vai guardar sempre 1, 22, 33, 47 nos tipos inteiros. Vocês vão ter reservada aqui uma quantidade de memória de acordo com a declaração que você fez. Então, byte, por exemplo, ocupa 8 bits, vai de menos 126 até 127. Claro que na prova não vai cair justificando aqui esse tipo de coisa, mas assim, se fosse uma redação mais técnica ali para o cargo de desenvolvedor, eu poderia falar o seguinte: qual o melhor tipo de Java que eu declaro uma idade? Cara, o melhor tipo, geralmente muito programador coloca inteiro, né? Porque já está acostumado de aprender a usar o inteiro ali, int, não usa. Mas o melhor tipo para você guardar uma idade em memória é o byte. Por quê? Primeiro você não vai ter ninguém negativo, né? Você nem vai usar a parte negativa aqui. Mas você não vai ter ninguém com mais de 127 anos, né? Então, o ideal é o byte, por quê? Porque você está economizando memória. Você tem que pensar tanto no seu código que está executando corretamente a regra de negócio, como também ele está performando bem. Tá? Então, por isso que tem esse espaço de memórias. Para a banca, eu estou colocando isso aqui só ilustrativamente para vocês, tá? Mas geralmente a banca não cobra isso aqui, tá? Só estou mostrando porque assim, para vocês entenderem o porquê que existe tantos tipos de inteiros, tá? Então você tem o byte, o short, o int, o long, cada um tem sua especificidade, tá bom? Mas a banca não costuma cobrar, vai de quanto até tanto. Quando a banca cobra isso, é banca pequena, ou então o examinador estava com preguiça, aí assim, se deu ruim para tudo, deu ruim para todo mundo, tá? Eu não me preocuparia em decorar isso aqui, não. Float ou ponto flutuante seriam aqueles números que precisam de casas decimais. Então, o professor, por exemplo, qual a altura do professor? Eu tenho 1,92. Então, eu tenho que representar com 1,92 de altura, entendeu? Se eu colocar um inteiro, você falaria que o professor tem 1. Aí eu falei, o professor é um anão, né? Tem 1 metro, ou então 92. Pô, o professor é gigante, né? 92 metros de altura. Então, por isso que eu preciso de ponto flutuante, para poder guardar 1,92, tá bom? E aí, aqui, a diferença de tipos é pela precisão, né? Você tem o float e o double que guarda o dobro de precisão. O booleano é para poder guardar valores booleanos, né? True ou false, que são verdadeiro ou falso, né? Então, por exemplo, vou fazer uma avaliação e aí eu verifico se alguma coisa, se uma regra é verdadeira ou se é falsa. O resultado dela eu posso guardar dentro de uma variável booleana, tá? E o tipo de caractere aqui, que é o char, né? Tomar cuidado porque em Java você tem diferença entre char e string, tá? Então, o char é um tipo que guarda somente um caractere, tá? Somente um caractere. E ele é marcado pelas aspas simples, tá? Quando você guarda aqui o A, você pode guardar dentro de um char ou dentro de um string, que aí seria aspas duplas. Mas aqui a gente falando do char aqui, ele vai guardar com aspas simples aqui, um caractere só. Quando você quer guardar um conjunto de caracteres, aí a gente já fala já de um string, que é uma coleção de caracteres, tá bom? E aí é marcado por aspas duplas, tá? E aqui eu mostro para vocês exemplo de como está utilizando os tipos de variáveis, né? Então, quando a gente vai declarar uma variável, a gente tem que declarar o tipo dela, a gente declara o nome dela
E aí vem um operador de atribuição para poder guardar um valor aqui dentro dela, tá? Então aqui, por exemplo, ó, no byte eu estou guardando um valor, no short eu estou guardando outro valor, e aí para imprimir aqui, ó, estou utilizando a função system.out.println, eu passo a parte de string, tá? Passo a parte de string, e aí eu venho com o mais aqui e passo o nome de uma variável. E aí ele vai falar o quê? Ó, myByte aqui, você reservou um espaço de memória com myByte. O que que tem nesse espaço de memória myByte? Nesse myByte eu guardei o 100. Então, traga aqui para mim para poder imprimir. Por isso que sai isso aqui, ó. O valor de byte é 100, tá? Então, é assim que a gente está manipulando as variáveis. Pessoal, eu sei que para muita gente aqui é bem básico isso aqui, mas eu estou nivelando vocês por baixo, tá? A gente vai resolvendo questões, né, tendo uma maneira aí de revisar, mas porque assim, vai ficar gravado também, pode ser que tenha alguém que seja mais básico do que vocês, e aí se tiver muito básico para vocês, vocês só entendem o professor, porque eu tenho que atender todo mundo, tá bom? Ponto flutuante aqui, você tem o float e o double, né? O float é marcado pelo Fzinho e o double você não coloca nada. Ah, e o long aqui também, pessoal, é marcado por esse Lzão aqui, ó, no final, tá? Para poder guardar o valor da variável. Ah, o char, a gente declara aqui, ó, tipo char, o nome da variável, recebe o Azinho, ó, veja que aspas simples e um caractere só. Se você colocasse AL aqui já daria errado, tá? É um caractere só por vez. E booleano guarda true ou false, tá? True ou false. E aí, mesma coisa para poder imprimir, tá bom? Ele vai concatenar o valor aqui com a string e imprimir em tela. Até aqui tá tudo ok para vocês? Tá, né? Pessoal, nós temos tipos primitivos e não primitivos em Java, tá? Quando a gente fala de tipos não primitivos, a gente já está falando dos objetos que você compõe uma estrutura para poder criar um tipo novo. Então, aqui a gente já começa a estar falando de objetos. Objetos têm atributos e objetos têm métodos. Quando a gente falar sobre orientação a objetos, vocês vão entender direitinho como é que montam a classe. Mas só adiantando, o objeto, por exemplo, vou estar representando um objeto do mundo real. Então, se eu estou falando de um carro, eu tenho atributos, como por exemplo, cor, quantas portas, qual a potência do motor e assim por diante, tá? Quando eu falo de método, é o comportamento que ele tem, acelera, freia, abre porta, fecha porta e assim por diante, tá bom? Então, os tipos não primitivos são tipo por referência, que fazem referência a um objeto. Então, outra coisa que eu tenho que falar para vocês. Vocês têm a memória principal e vocês têm a heap space, né? Que é onde o Java vai estar guardando os seus objetos lá. Então, a sua memória principal, você vai estar guardando o endereço do objeto original que vai estar lá na seção de memória lá do Java, que vai estar guardando os objetos, que é o nosso heap space, tá? Então, quando você fala para o Java, por exemplo, string, nome, aqui no caso a gente coloca direto, né? Mas deixa eu dar um exemplo ruim. Mas digamos que fosse aqui, ó, carro. Carro, meu carro. Recebe new carro. Em Java, o que está acontecendo aqui? Esse new carro ele está materializando um objeto em memória, só que está passando o endereço de memória para meu carro, tá? Ele está passando o endereço de memória que está lá na heap space, na heap space, tá? Então o objeto vai estar lá na heap space e o que o meu carro aqui guarda é o endereço de memória, tá bom? Isso é importante porque na hora que a gente está falando de métodos, ele vai estar passando para dentro do método o quê? O endereço da memória. Então por isso que quando você altera, você acaba alterando o objeto original, tá bom? Porque ele não está passando uma referência quer dizer, o valor do objeto, ele está passando na verdade, ele passa o valor, só que o valor é o endereço de memória. Então, acaba que você está lidando ali com a referência daquele objeto. Então, os tipos são pré-definidos tipos primitivos são pré-definidos em Java, que são aqueles que eu apresentei para vocês agora, né? E não primitivos são criados pelo programador. Tem alguns que já vêm nativo também do Java, mas a maioria vai ser criada pelo programador, tá bom? Tipos primitivos não possuem métodos por não serem objetos. Tipos primitivos armazenam os valores diretamente na área de memória alocada para eles. Os tipos não primitivos armazenam referências aos endereços de memória dos objetos e não os dados em si. Por isso é manipulada a referência na hora da passagem de parâmetros, né? O valor primitivo sempre
o valor primitivo sempre tem um valor, enquanto o não primitivo pode ser nulo, tá? Então, quando você cria uma variável primitiva, ela sempre tem que ter um valor. Você não pode guardar nulo, porque nulo é ausência de valor, tá? Então, você não pode guardar nulo dentro de um tipo primitivo. Agora, com o objeto, você pode guardar nulo. Então, você pode criar um objeto e não alocar nada dentro dele. Você só colocar lá, estou criando uma variável aqui, desse tipo de objeto, ele vai guardar o endereço de memória desse objeto, mas por enquanto eu não tenho nada. Então, você pode estar guardando nulo dentro desse objeto, tá? Os tipos primitivos começam com letra minúscula, visualmente você consegue identificar, tá? Enquanto os não primitivos começam com maiúsculo, né? Até por isso que é boa prática você estar sempre programando, colocando o nome das classes com letra maiúscula. Cada tipo primitivo possui uma classe wrapper, que vem lá do pacote Java Lang. Por exemplo, o nosso int, a classe wrapper dele é integer. O que o integer vai fazer? Ele vai ter diversos métodos para poder tratar um inteiro, tá? O char vai ter o character, tá? Então ele vai ter diversos métodos para poder tratar o char e assim por diante, tá bom? Então, exemplos de não primitivos, eu tenho string, eu tenho array, eu tenho classe e assim por diante, tá bom? Arrays, pessoal, nós temos que tomar cuidado com arrays, tá? Os tipos primitivos até agora a gente tem guardado um valor só dentro de memória. Quando a gente cria um array, a gente já está criando uma estrutura de dados. E aí ele vai estar guardando diversos valores dentro de um mesmo apontador ali. Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu crio aqui um array de inteiro, eu tenho aqui, ó, abre e fecha colchetes com o nome do array, e aí eu tenho os valores que eu estou guardando dentro desse array, tá? Então eu tenho aqui, ó, 5, 2, 8, 3 e 1. Então vou ter 5, 2, 8, 3 e 1. Essa parte aqui de cima são os índices. Muito cuidado com linguagem de programação. Índice começa com 0 e vai até o índice do último elemento da minha linguagem do meu array, tá? Então no caso aqui, eu tenho um array com quantos elementos? Com 5 elementos. O tamanho desse array é igual a 5, só que o último índice é 4, tá? Então toma cuidado, o último índice do array eu vou acessar com o nome do array passando entre colchetes o valor 5. Não, você vai passar o valor 4, tá? Você não vai passar o valor 5, você vai passar o valor 4. Então esse que está sendo um dos peguinhas que são. Esse é um dos peguinhas que são passados para a prova, tá? Porque geralmente ele tenta te botar que o array tem tamanho 5, aí ele te bota para acessar o índice 5 aqui. Isso aqui vai dar nosso famoso array index out of bound exception, né? Você está tentando acessar um elemento que está fora dos limites do array, tá bom? Então aqui, ó, criei o meu array, ele em memória como se ele criasse um bichinho desse aqui, com os índices e os respectivos valores, tá? O meu array tem tamanho fixo, é uma coleção sempre do mesmo tipo, tá? Então não posso ter um array guardando um inteiro, um float, um char e assim por diante, tá bom? Eu tenho aqui, ó, se eu quero acessar o elemento específico do array, eu vou utilizar os colchetes, passando o índice dentro dos colchetes, ele vai saber que é aquele elemento específico. Então, numbers aqui, ó, passando o índice 2, ele sabe que é esse camarada aqui, ó. O índice é o de cima e o valor de baixo. Numbers no índice 2, eu estou pegando aqui esse camarada aqui, ó, o 8. Tá vendo? E aí na hora que eu imprimo aqui, ó, elemento no índice 2, ele vai imprimir quem? O 8, tá bom? Se eu quero, assim como eu vou imprimir, quando eu quero substituir um valor, eu vou utilizar o número daquele índice também para poder substituir. Então, o que eu estou falando aqui? Ó, numbers no índice 0, eu quero que você apague o que tem aí e coloque 9 no lugar, usando nosso operador de atribuição, né? Então, ele vai pegar o valor no operador de atribuição, sempre que tem a direita é o valor e a esquerda é o lugar que eu vou guardar. Então, ele vai pegar o 9 e guardar dentro do índice 0. Quem está no índice 0 aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, está sendo original, tá o 5. O que ele vai fazer? Vai apagar o 5 e vai colocar o quem? O 9. E aí, nessa linha aqui, ó, o nosso array vai ficar dessa forma aqui, ó. 9, 2, 8, 3, 1, tá? Se eu chamo aqui, ó, numbers.length, eu estou chamando um atributo do meu array, tá? Porque aqui, meu array já é um objeto, e aí eu estou chamando um atributo length, que ele vai guardar o quê? O tamanho do meu objeto. Então ele vai sair com o quê? Com o 5. 5, que é o tamanho do meu array. Se eu chamo arrays, ponto sort aqui, esse arrays aqui, ó, é um método, na verdade eu estou chamando um método estático da classe arrays, tá? Que é o sort. Que eu posso, lá na frente eu explico para vocês o que é estático, mas é um método que está amarrado à classe e não ao objeto. E aí eu mando
um objeto para dentro desse método aqui, né? Passando como parâmetro, no caso aqui é os meus numbers. E o que ele vai fazer? Ele vai ordenar o meu array, tá? E aí na hora que eu imprimir aqui, ó, ele vai imprimir ordenados, ó. 1, 2, 3, 8, 9. Veja que são os mesmos valores que estavam, só que agora ele ordenou, tá? Então lembra que eu falei para vocês que o objeto, quando você passa o objeto, ele tem a referência daquele objeto original. Então é isso aqui que está acontecendo, ó. Eu passei numbers, e aí ele mandou quem para dentro de numbers? O do sort, né, na verdade. Eu passei o numbers para dentro do sort, ele mandou quem para dentro do sort? O endereço de memória de numbers. Aí a partir disso, aqui dentro, o meu método sort consegue ordenar diretamente lá o que está no meu objeto. E aí ele ordenou, e por isso que na hora que eu imprimo aqui, ó, sai o meu valor ordenado certinho. Ele alterou diretamente o meu objeto, tá bom? Ah, o binary search aqui, ele vai funcionar, claro, com o objeto ordenado, né? Aí eu estou utilizando aqui a arrays binary search aqui para poder fazer uma busca binária, e aí eu passo o meu array no índice, procurando o valor 8 aqui, né? Ele vai me retornar um índice desse valor. Como está aqui, ó, ele está no 0, 1, 2, 3, está no índice 3, então ele vai me retornar 3. Ele vai retornar 3 e guardar dentro desse int aqui, né? Int index. E aí, na hora que eu imprimo aqui, ó, ele sai com o quê? Com 3. E o array fill aqui, eu passo um objeto aqui e o valor, e ele vai preencher o objeto inteirinho com aquele valor. Então aqui, ó, ele preenche o objeto inteirinho. Até aqui tá tudo ok para vocês? Joinhas? Natália tá ok. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Aqui eu volto. Viu, Rafael? Então, fechou. Pessoal, aqui eu vou deixar mais como consulta, tá? Eu vou passar esse slide para vocês, eu vou deixar isso aqui mais como consulta, que são diversos métodos que a string tem. Então, quando a gente cria uma string em Java, a gente pode criar aqui, ó, dessa forma aqui, né, com aspas duplas, passando um texto para dentro da minha variável aqui. E aí, no caso, ele vai estar fazendo a mesma coisa. Ele implicitamente ele cria um objeto string com esse valor aqui e está apontando lá para o meu objeto, a minha string lá no meu heap space, tá? E aí, a partir daí, eu tenho métodos, né, para poder utilizar na minha string. Então, por exemplo, ó, o método length vai retornar o tamanho. Se eu pular aqui, ó, to lowercase, a minha string ela foi feita assim, ó, hello world, né, toda com maiúsculo e minúsculo. O lowercase, ele vai jogar tudo para minúsculo, né? Então aqui, ó, lowercase, ó, a string ficou todo minúsculo. O uppercase, todo em maiúsculo, tá? Então, outra coisa aqui, ó, contains word aqui, ó, tô perguntando se contém essa palavra word aqui, que ele me retornou? True. Por quê? Porque contém, né? Então, se contém, retorna verdadeiro. Verdadeiro em inglês é o quê? True, tá? Se não tivesse o word aqui dentro, ele ia retornar false e assim por diante, tá? Então, você tem diversos métodos aqui para trabalhar com string. Eu acho que esse aqui dá para deixar para consulta, né? Vocês não querem que passe de um por um, não, senão vai demorar muito tempo, né? O que vocês acham? Dê joinha se quiser que eu passe. Perdão, joinha se quiser que eu pule, tá? Joinha se quiser que eu pule. Se alguém quiser que eu passo, tá? Fechou. Então isso aqui pode ficar como consulta, tá bom? E aí é bom conhecer, porque às vezes vem na questão, né? Que aí ele joga um método ali e aí pode ser que você se confunda, tá bom? Pessoal, operadores matemáticos, principalmente para quem não tem familiaridade com linguagem de programação, e aí, mais uma vez, eu tenho que passar também porque outra coisa, tem gente que fez tecnólogo e às vezes o tecnólogo não tinha uma linguagem de programação lá dentro, tá? Então, é bom ver essas minúcias aqui, tá? Para poder nivelar todo mundo. Então, quando a gente quer fazer alguma operação matemática aqui com as variáveis, né, com os valores que tem, a gente vai utilizar os operadores matemáticos. Boa parte deles são intuitivos, tá? Então, aqui, ó, tem um inteiro recebendo 10, um inteiro recebendo 5, eu vou fazer algumas operações. Então, eu vou fazer uma operação de soma e guardar dentro dessa variável sum aqui, tá? Fazer uma de diferença e guardar dentro de difference, e assim por diante, tá? O operador de soma é o mais, de diferença é o menos, de multiplicação já não vai ser o vezes, aqui no caso é o asterisco, tá? Da divisão é o bar, lembrando que quando eu tenho divisão de dois inteiros, ele retorna o inteiro. Se eu quiser pegar a divisão com toda a carga numérica ali, né, com a parte pós-vírgula, aí eu tenho que fazer a operação com um float, tá? Então,
Na verdade, toda operação com float retorna o float, tá? Então aqui eu utilizaria um float para poder retornar toda a carga numérica, né? Esse aqui, pessoal, é um mod, tá? O que é um mod? O mod é o resto da divisão. Para quem já viu divisão há muito tempo atrás e não lembra o que é o resto, eu deixei esse exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, 7 dividido por 4. Eu jogo 1 vezes 4. Era para dar 4, né? Eu esqueci de colocar o 4 aqui. 1 vezes 4 dá 4. 7 menos 4 dá 3. E aí, assim, a princípio, eu não estou pegando a parte depois da vírgula. A princípio, aqui morreu a divisão. E aí eu teria o resto, tá? O resto da minha divisão aqui. Então, o mod aqui seria para pegar o resto da divisão. Então, eu não pego a parte depois do ponto flutuante. Aí eu tenho o dividendo, divisor, o quociente e o resto, tá? Perdão, porque eu não coloquei o 4 aqui no meio, tá? Porque teria que colocar o 4 aqui para subtrair com 4, né? 7 menos 4 dá 3. E aí sim, esse aqui é o resto, porque eu não consigo dividir mais, né? E aí o 3 não vai dividir por 4, e aí eu tenho o resto da minha divisão aqui. Então, quando eu quero esse resto, eu utilizo o mod, tá? E o Dumbo aqui para mostrar para vocês que quando eu quero um valor com toda a carga do número, né, eu utilizo o Dumbo para poder pegar o que tem após a vírgula, tá? Pessoal, incremento e decremento. Eu tenho A mais e eu tenho mais A. Qual que é a diferença dos dois? Quando eu tenho A mais, o método, o objeto, o método, a linha ali que está guardando o valor, alguma coisa assim, ele sempre vai primeiro retornar o valor para depois incrementar o que está dentro dele, tá? Retorna o valor e incrementa o que está dentro dele. Retorna o valor e incrementa o que está dentro dele. Já o mais A, ele primeiro incrementa o valor dentro daquela variável para depois retornar para quem chamou ele, tá bom? Então aqui no caso, ó, mais A, eu estou incrementando um dentro da variável. Então aqui, ó, o A estava com 10, eu dei um mais A, na hora que eu imprimo aqui, ó, eu estou imprimindo A mais mais. Aí veja aqui, ó, isso aqui poderia ser até questão de prova para poder fazer um peguinha com vocês. Mais A, aqui ele fez um incremento e virou o quê? Virou 11, ó, deixa eu colocar na memória aqui, ó. Na memória aqui, inicialmente, eu coloquei 10. Quando eu faço mais A, ele vira 11. Quando eu faço A no print, primeiro ele retorna um 11 para o print, para depois ele incrementar e virar 12, tá? Então, quando ele retornou o 11 para o print, ele imprimiu isso aqui, ó, 11, para depois ele incrementar. Aí eu provo que ele incrementou porque eu não fiz nada com a variável, eu só imprimi ela em seguida. O que que deu? 12, tá? Porque o valor atualizado está 12. Então, muito cuidado com A++ e mais A, tá? A++, primeiro retorna o valor para depois incrementar. Mais A, primeiro incremento para depois retornar, tá bom? Vai ser a mesma coisa com menos, tá? B menos B e assim por diante, tá bom? Operadores lógicos, a gente tem o E, o OU e o não, tá? Como é que funciona aqui? O E, peraí, Gabriel perguntou, mais A incrementou mais 2 ali no caso? Não, Gabriel, ó, veja só. Eu tenho A em memória, que ele declarou aqui, ó. Tá vendo? Nesse momento aqui, ele colocou 10 dentro do A. Fechou, Gabriel? Colocou 10. Daqui até aqui, ó, eu não fiz nada com o A. Eu estou usando o A para fazer outras operações e guardar em outras variáveis, mas o valor de A continua o mesmo. Quando eu faço mais A, ele incrementa o valor da variável, então 10 vira 11, tá? E quando eu faço A++, ele primeiro retorna o valor, tá? Primeiro ele retorna o valor, por isso que imprime 11, para depois incrementar. Aí ele vira 12. Então ele não incrementou duas vezes, tá? Ele incrementou uma vez só. Só que um incremento foi aqui e outro foi aqui. Só que esse incremento aqui, primeiro ele retornou o valor para depois ele incrementar. Pegou, Gabriel? Entendeu, né? Fechou. Aí, ó, o bom de aula ao vivo é isso, que vocês tiram dúvida na hora, né? Então aqui, ó, E comercial e o OU e a negação. Como é que vai funcionar? O E, ele é um operador exigente, tá?
Para ele ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiro. Eu gosto até de brincar aqui como o E sendo aquele filho mimado. Então, o professor Júlio tem o Julinho, filho do professor, Júlio Júnior, né? Aí eu viro pro Júlio Júnior e falo o seguinte, ó, filhinho, papai, fim do ano, no Natal, vai te dar um PlayStation e um Xbox. Quando eu falo PlayStation e Xbox, se eu dou o PlayStation verdadeiro e o Xbox verdadeiro, eu cumpri com o acordo. Aí o moleque vai virar para mim e falar assim: ô papai, obrigado, você é um bom pai mesmo. Você falou que ia me dar e me deu. Então, verdadeiro, entendeu? PlayStation e Xbox, verdadeiro, deu verdadeiro. Esse é o único caso que vai dar verdadeiro com o E. Se eu chego com o PlayStation e não chego com o Xbox, deu verdadeiro e falso, aí o moleque vai falar: pô, pai, cadê a palavra, né? Porque o moleque é abusado. Hoje em dia os moleques não respeitam os pais, não. Cadê a palavra, pai? Você mentiu pra mim, falou que ia trazer o PlayStation e o Xbox, veio só com o PlayStation. Beleza, que os jogos são melhores e tal, mas, pô, queria ter meus exclusivos também do Xbox. Isso aqui vai dar falso. Se eu chego sem o PlayStation e com o Xbox, aí o moleque fala, pô, pai, os jogos, logo o Xbox que você trouxe, o PlayStation era tão melhor, né? E aí, não vai cumprir mesmo com o acordo? Vai vir só com essa porcaria aí pra mim? Então o moleque é abusado, né? Então ele veio só com o Xbox lá, ó. E aí deu o quê? Deu falso, não cumpri com o acordo. Meu amigo, se eu não chegar nem com o PlayStation, nem com o Xbox, o moleque vai quebrar a casa, vai derrubar tudo, vai falar pra mãe que o pai tá saindo com a secretária, com a estagiária, vai inventar mentira pro pai, porque ele quer ferrar com a vida do pai. Porque você não chegou com nenhum nem com o outro. Então, falso com falso, deu muito falso, entendeu? Então, conseguiram entender o E, né? Agora vamos para o OU. O mesmo moleque. Eu falo assim, papai, esse ano foi um ano não tão bom, tá? Então não vou conseguir te dar o que eu queria, mas eu vou te dar aqui um PlayStation ou um Xbox. Um PlayStation ou um Xbox. Se eu, esse aqui, ele já é mais flexível. Se tiver um verdadeiro, já fica como verdadeiro. Ó, o Rafael falou, lembrou dessa tabela das aulas de proposição. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso aqui para quem não é de TI, é quando entende por que funciona lógica matemática, né? Porque tá vendo na prática aqui como é que é. Na programação se usa demais, né? Mas é a tabela verdade da linguagem, da lógica de programação. Então você tem aqui, ó, um PlayStation ou Xbox. Esse aqui é mais flexível. Se tiver um verdadeiro, ele deixa passar, entendeu? Então você tem aqui, ó, eu tenho um PlayStation, eu cheguei com o PlayStation e cheguei com o Xbox, o moleque vai falar: você é o melhor pai do mundo. Você falou que ia chegar com um ou com outro, você chegou com os dois. Então, nota boa, pai. Ano que vem você vai continuar sendo meu pai, porque você cumpriu com o acordo. Então, você chegou lá sem com o PlayStation e sem o Xbox, o que ele vai falar? Tá ok. Por quê? Você falou que ia chegar com o PlayStation ou com o Xbox. Se você chegou com o PlayStation, tá ok, né? PlayStation ou Xbox, então tá dentro. Não falou que era um e outro, né? Então, verdadeiro. Se chegou com Xbox, ou chegou sem o PlayStation e chegou com o Xbox, ele vai virar e falar assim: pô, o uso do PlayStation é melhor, mas tá dentro do acordo, né? Verdadeiro. Aí, filho, chegou sem o Xbox, chegou sem o PlayStation, o moleque falou: pô, rapaz, você tinha uma opção pra trazer, você não trouxe nenhuma. Agora eu vou falar pra mamãe que você tá pegando a minha tia, só de raiva. Então, aqui, ó, aqui você deixa o moleque muito furioso, porque você podia chegar com um ou com o outro e você chegou sem os dois. Conseguiram entender os dois? Operadores? O E e o OU? O E é exigente, precisa dos dois, verdadeiro. O OU não é tão exigente, se tiver um dos dois, já tá valendo, tá bom? E a negação? A negação, ele vai operar sobre uma variável só. Então, se eu tenho uma variável com verdadeiro, ele transforma em falso. Se eu tenho um falso, ele vai transformar em verdadeiro. Beleza? E é isso que eu explico nesse slide aqui. Certinho? Pessoal, nós temos operadores de atribuição que fazem operações em cima das variáveis, tá? Então, por exemplo, eu tenho um A, um int A e int B aqui. Dentro de A eu coloco o 10. Essa aqui você já conhece, a atribuição tradicional, que é o igual, né? Então, se eu tenho 10 guardando dentro de A, ele vai pegar A lá
e colocar 10 dentro dele. Quando eu faço mais igual, o que, que ele faz? Ele soma o valor dentro da variável e guarda dentro da própria variável. Então, no caso aqui, mais igual a 5, o que, que ele fez? Ele somou com 5, deu 15 e guardou dentro da variável. Tá bom? 15. Menos igual vai ser a mesma coisa, só que com o decremento. Né? Então, menos igual a 3. Eu estou com 15, eu vou subtrair com 3, vai me dar o quê? 12. Tá? 12. E assim por diante, tá? Então, ó, o mais ele soma, o menos ele subtrai, o asterisco ele multiplica, divisão com barra, o mod, né? E aqui a operação com double se você quiser pegar a carga após a vírgula, tá? Não vou passar todos para poder não ficar repetitivo. Vou avançar um pouco com vocês, tá? Eu falei para vocês que ia até 10 horas, mas vou avançar um pouquinho, tá bom? Aqui eu trago para vocês o precedente dos operadores, tá? A ordem de precedência dos operadores. Por quê? Tem hora que, cara, cai questão cheio de operador, isso ou isso, com um E aqui dentro. Coloquei um 8, né? Porque eu sou burro. Então coloco aqui, ó. Eita de acho. E, ou, aí uma outra coisa aqui com ou, entendeu? Aí coloca uma negação. Então, saber isso aqui é bom, tá? Para poder você saber o que, que vai vir na frente de quê, tá? Mas assim, acaba sendo bem parecido com a ordem matemática e sendo mais intuitivo, tá? Pessoal, if else, que eu comentei com vocês da questão do inglês, né? Se é uma coisa, faz isso, se não, faz aquilo outro. O que, que acontece? O if, traduzindo para o português, é o se, né? Então, se algo for verdadeiro, executa um bloco de código. Se não, a princípio não executa, mas você pode colocar um se não, executa outra coisa, tá? Então, traduzindo para o português, ó, o que, que eu estou falando? Eu tenho um número com 10. Se número for maior do que zero, imprime isso. Se não, que é o else, imprime isso. O que, que vai definir o que, que eu vou imprimir? O que está entre chaves. Isso aqui, ó, em Java, é um bloco de código, tá? Então eu tenho esse bloco de código aqui, ó, que ele só executa se essa condição aqui retornar o quê? True. Verdadeiro, tá bom? Se essa condição retornar verdadeiro, ele executa o bloco de código. Se não, executa esse bloco de código, tá? Então nós temos aqui, ó, number recebe 10. Se number for maior do que zero, executa isso. Se não, executa isso aqui. O que, que é? Número positivo, se não, executa negativo. 10 é maior do que zero, operador maior que 10 é maior do que zero, retornou o quê? True, tá? True. Retornou true, ele vai executar o quê? Esse bloco de código. Então o número é positivo. Conseguiram pegar? Todo mundo pegou? Vocês vão ver que eu vou passar com vocês a base do Java, para depois, quando vir as questões, vem os códigos grandão e a gente vai só aplicando o que a gente está aprendendo aqui, tá? Então, ó, imprimiu esse, se não, imprime aquele, tá? Nós temos também nosso operador ternário ou shorthand if else, né, no Java. O que, que seria isso aqui? Esse camarada aqui, ó, eu consigo reduzir ele, tá? Então, por exemplo, eu tenho um number recebendo 10, eu vou ter uma string que vai receber um resultado, tá? Um string que vai receber um resultado. E o resultado vai ser o seguinte, ó. Se number for maior do que zero, retorna essa string. Se não, retorna essa string. Então veja que aqui eu estou fazendo um jeito mais curto, um if else. Quando eu tenho um if else com uma instrução simples desse jeito, eu posso fazer isso aqui, ó, shorthand if else. Como é que vai funcionar? Eu não preciso escrever o if, tá? Não preciso escrever o if. Eu coloco a minha operação lógica aqui, entre os parênteses, interrogação. O que vier depois da interrogação é se aquela condição for verdadeira. O que vier depois dos dois pontos é se ela for falsa, entendeu? Então, o que for verdadeiro está entre a interrogação e os dois pontos. Se for verdadeiro, é isso aqui. Se for falso, é isso aqui. Entendeu? Então, aqui no caso, o que eu estou fazendo? Number recebe 10. Number é maior do que zero? Se for, retorna o número é positivo. Se não, o número é negativo. Ou zero, tá? Ou zero. E aí ele está imprimindo aqui, ó. No caso aqui ele está imprimindo, o número é positivo. Pegaram? Joinhas? Ou joinhas para baixo se alguém não pegou. Fechou.
E eu posso fazer um if atrás do outro também, tá? Então, por exemplo, se o número for menor que zero, executa isso aqui. Se não, se o número for menor do que 10, executa isso aqui. Se não, que é o caso que eu não quero, todo o resto que vier aparecer, ele vai executar isso aqui, tá bom? Então aqui, ó, number, eu estou guardando 18. Se for menor que zero, eu coloco aqui, ó, número menor que zero. Se não, se for menor do que 10, número é menor do que 10. Se não, o número é maior que 10, tá? Então aqui eu coloquei o 18, ele vai ver aqui, ó, número é menor do que zero, 18 é menor do que zero, falso. Se não, aí ele verifica, 18 é menor do que 10, falso. 18 é maior do que 10, né? Então retorna falso. Aí ele cai no else, né? O número é maior do que 10, tá bom? Se eu tivesse colocado aqui menos 1, ele já cairia aqui. Se eu tivesse colocado aqui 3, aí ele iria cair aqui, ó. Aí ele imprimiu um número menor do que 10. Todo mundo pegou? Cadeamento aqui de if else. Joinhas, joinhas, joinhas. Show. Para não ficar... só explicando aqui. Esse shortend de if else aqui, isso aqui também vem até para curiosidade, tá? Porque código bonito, pessoal, é um código com menos linhas possíveis, tá? Então, quanto menos linhas você resolver um problema, melhor. Então, esse aqui é um dos recursos do Java para você escrever isso aqui de um jeito mais curto, tá? Assim como nós temos essa estrutura aqui, que viria como alternativa ao if else, if else, if else, if else, que eu acabei de explicar para vocês, que é o switch case, tá? Como é que funciona o switch case? O switch é escolha uma variável, caso o valor dela seja isso aqui, ele vai executar isso aqui. Caso seja isso aqui, ele vai executar isso aqui. Caso seja isso aqui, ele vai executar isso aqui. E assim por diante, tá bom? E aí, quando não cai em caso nenhum, você pode colocar um bloco default, que todo o resto que não cair, ele vai cair aqui. Fechou? E aí eu tenho aqui, ó, o valor que ele está guardando dentro de day name, tá? Então, estou guardando o day aqui, o valor 4, e aí ele vai selecionar, escolha dia, switch day. Caso ele seja igual a 1, faça isso, não é. Caso seja igual a 2, faça isso, não é. Caso seja igual a 3, faça isso, não é. Caso seja igual a 4, é. Então, o que ele vai fazer? Em day name ele vai colocar o quê? Quinta-feira. Aí ele dá esse break aqui, ó. Esse break aqui é para eu não continuar executando o que tem aqui para baixo, tá bom? O break, ele me faz sair da minha estrutura, tá bom? Ele me faz sair da minha estrutura. E aqui eu coloco aqui, ó, o dia é, e aí o valor que eu acabei de colocar dentro dele, que no caso aqui é quinta-feira. Fechou? Conseguiram entender? Cuidado que nós temos que ter aqui no switch, pessoal. O switch pensa nele como se fosse um Tinder aqui dos valores, né? Que aí eu tô dando um match. Eu tô dando um match, ó. Qual que é o match que eu dou nessa variável aqui? É o 4. Então, um bloquinho que eu tenho que executar esse aqui. Cuidado que eu tenho que ter aqui. Em Java, a maioria das estruturas, quando você vai executar um bloco de código, você marca com as chaves. No switch, não. Então, isso aqui é um bloco de código, isso aqui é outro bloco, isso aqui é outro bloco. Mas eu não tenho bloco de código aqui dentro do case, tá? Dentro do case. Mas eu tenho um bloco de código do meu switch, ó. As chaves aqui e fechando aqui, tá bom? Então, o meu case não tem bloco de código com chaves, né? Mas o meu switch tem, tá? Meu switch tem um bloco aqui, bloco aqui. E aí, o que que vai fazer também eu executar só aquele bloco de código? O break, tá? Se, por exemplo, não tivesse break em nenhuma dessas linhas aqui, ó. Se eu apagasse esses breaks aqui, o que que ele ia fazer? Eu coloquei o 4, ele ia cair aqui, ia sair executando todos os outros abaixo. Então ele ia executar esse e esse. No fim da conta ele ia apresentar aqui de inválido, tá bom? Então o break é para ele poder saber, para você apontar para ele que aqui, ó, chegou aqui, executou, sai daqui, tá bom? Vaza daqui. Por que que então eu preciso do break se eu vou selecionar só um? Em alguma regra de negócio sua, pode ser que quando acontecer esse caso e esse caso, execute o mesmo código. Aí o que que você pode fazer? Você apaga essa linha aqui, coloca case 5, dois pontos, depois case 6, e aí vem com o bloco de código. E aí ele, nos dois casos ele vai cair sempre no mesmo bloco de código, entendeu? Então é para isso. Lembrando que linguagem de programação é para poder traduzir uma regra de negócio do nosso mundo real, tá? Então você está explicando para o computador como é que funciona a regra de negócio do nosso mundo real. Se alguma regra de negócio sua cair numa situação dessa, o switch dá essa possibilidade de dois cases aqui executar o mesmo, tá? Então aqui, ó, eu dei até um exemplo aqui, ó.
Day 4. Aí no caso aqui não está atribuindo nada, ele está imprimindo direto, tá? O dia é segunda-feira, o dia é terça, o dia é quarta e assim por diante. Aí quando eu faço um day recebendo 4, o que, que ele faz? Ele pula esses aqui, vem para esse aqui, mas ele executa todo o resto. Então ele imprimiu o dia é quinta-feira, o dia é sexta-feira, o dia é sábado, o dia é domingo e o dia é inválido. Tá? Ele imprimiu todo o resto. Por quê? Porque não tem um break, marcando cada fim de case. Joinhas ou não joinhas? Show. While. Eu ensinei para vocês os códigos seguidos, né, sequenciais. Ensinei para vocês para você fazer um quebra de fluxo, se não, né, um código é executado ou não executado. Agora a gente vai falar sobre laço de repetição. O while, pessoal, ele vai funcionar parecido com o if, com uma diferença. Você vai fazer uma validação aqui no while, tá? Se ele for verdadeiro, ele vai executar esse bloco de código. Mas diferente do if, o if executa o bloco de código e sai. O while não, ele executa o bloco de código e volta para cá. Ó. E verifica de novo se ele é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele executa novamente. Aí volta para cá. É verdadeiro? É, executa novamente. Ele vai fazer isso aqui até que isso aqui retorne falso. Então, obrigatoriamente, você tem que ter uma condição de parada que está sendo tratada aqui dentro. Senão, seu programa roda em loop infinito. Tá? E não vai sair nunca daqui. Tá bom? Vai sempre executar aqui dentro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu tenho uma variável i. E aí aqui eu já ensino para vocês como é que vocês vão tratar leitura de código na prova, que é fazer o chinesinho, né? É o nosso teste de mesa, chinesinho, a gente chama de qualquer jeito. Você vai simular a memória do computador para poder saber o que está acontecendo ali. Então, ó, eu tenho uma variável i que está declarando com 1. Então, eu tenho o i, que eu estou declarando com 1. E aí eu verifico. I é menor ou igual a 5. Aqui eu estou verificando se é menor ou igual, tá? Então ele tem que ser menor do que 5 ou igual a 5. Então até o 5 dá verdadeiro, tá bom? Então 1 é menor ou igual a 5, verdadeiro. O que ele vai fazer? Imprime o valor de i é o valor que está aqui, ó, 1, tá? E aí o que ele faz? I mais mais. Nesse momento aqui, ó, ele incrementou. Aí volta aqui para cima. I é menor ou igual a 5, e está com 2. Então ele imprime o valor 2, I mais mais. 3. 3 é menor do que 5? Menor ou igual a 5? Então, ele imprime o valor de 3 e mais mais. 4. 4 é menor ou igual a 5? Imprime o valor de 4 e mais mais. 5. Ainda entrou, porque não é menor, mas é igual, tá? Então, aqui ainda retornou verdadeiro, tá bom? 5 é menor ou igual a 5? Não é menor, mas é igual. Então, imprime o valor de 5 e mais mais. 6. Voltou. 6 é menor ou igual a 5? Falso. Aí ele sai do meu laço de repetição. O que é importante aqui? O que o examinador pode cobrar? O último número impresso é 4, porque ele está verificando ali se é menor. Aí ele joga um miguezinho aqui, menor ou igual a 5. Não, é menor ou igual. Então o 5 ainda vai pegar. O último valor dentro da variável i é 5, porque foi o último impresso. Não, ele foi o último impresso, mas o último valor dentro da variável i é 6. Foi o último que ele validou aqui e deu falso, entendeu? Que aí ele pode inventar um monte de coisa, entendeu? Mas assim, deu um exemplo para vocês do que ele pode estar cobrando aqui. Essa do último valor da variável é tal, isso aqui é bem clássico. Geralmente ele cobra isso aqui. O último valor dentro da variável tal é tal. Aí, como imprimir um valor a menos, você é induzido a pensar que é aquele valor, mas não é. É o valor seguinte, tá bom? Do while, pessoal. Como é que o do while funciona? O do while, enquanto o while você faz a validação, e se for verdadeiro ele executa, o do while ele executa primeiro e depois ele faz a validação. Se for verdadeiro, ele volta para o do. E aí ele executa. Se for verdadeiro, volta para o do e executa. Quando for falso, aí ele sai. Tá? Então, não vou fazer o teste de mesa aqui, porque eu acho que vocês já entenderam como é que funciona, mas vai ser a mesma coisa quando tiver na prova. Você vai colocar lá conte lá do contador, recebeu 1, aí imprime o valor, 1, contador mais. Tá com 2. 2 é menor ou igual a 5? Verdadeiro. Aí volta. E vai imprimindo. Você vai ver que ele vai imprimir tudo de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E aí o último vai ser o quê? 6. E aí ele vai sair. Qual é o último valor da variável contador? 6.
Embora tenha impresso 5, ele jogou 6, tá bom? O for é outro laço de repetição. Como é que o for funciona? O for geralmente, tá? Você tem todo o controle de onde inicia e onde finaliza dentro dele. Então você faz for para, aí você coloca controle de inicialização aqui, e aí no caso aqui está tendo a gente chama de variável sentinela, tá? Um int i aqui, que é uma variável i, né? Que vai receber 0. Ele vai executar enquanto o i for menor do que 5 e vai dar um i mais mais, tá? E aí, quais são os cuidados aqui? Esse int aqui, dessa forma aqui, ele está criado no que a gente chama de escopo do bloco aqui, tá? Então esse int só existe aqui, ó, tá? Se você pede para imprimir esse i só existe aqui. Se você pede para imprimir esse i aqui fora, dá errado, tá? Como se não existisse, porque ele só existe dentro desse for, tá bom? Se você tivesse criado um int aqui fora e aí não tivesse impresso aqui, aí ele iria fazer todo o controle aqui, mas o i estaria fora do bloco do código, tá bom? E aí você conseguiria imprimir ele fora. Então aqui, ó, o int i, mesma coisa, ó, i recebe 0 aqui, né? I menor do que 5, I é menor do que 5, é menor do que 5, então ele vai executar isso aqui. E aí o i mais mais vai virar 1. Aí ele executou isso aqui, estava com 0 ainda nessa execução, ele colocou o 0, depois o i mais mais, e aí ele vai iterando o tempo todo. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, quando chegar no 6, isso aqui vai virar falso, aí ele saiu daqui, tá bom? O cuidado que eu falo para vocês do for é porque esses 3 blocos aqui, ó, são opcionais. Os 3, tá? São opcionais. Então você pode omitir cada um deles, mas você terá que fazer esse controle por fora, tá? Então, por exemplo, aqui nesse caso aqui embaixo, eu posso omitir a inicialização da variável, mas para isso eu tenho que criar ela fora. E aí veja que nesse caso aqui, na verdade, eu omiti a inicialização e o incremento. Isso aqui praticamente virou um while. Porque o que eu fiz? Eu coloquei o int i recebendo o 0 aqui fora, executei o meu for, e aí eu fiz o i mais mais aqui dentro. E aí eu só estou utilizando da estrutura do for aqui o i menor do que 5. Então praticamente isso aqui é um while. Tá? Na verdade é um for, mas assim, acho que vocês conseguiram entender, né? Eu estou fazendo com que o for se comporte como se fosse um while. Mas ele é um for, não deixa de ser um for. É só porque o for ele tem essa flexibilidade. São 3 blocos opcionais, tá bom? 3 blocos opcionais. For each. Pessoal, o for each, ele é uma versão mais curta aqui do for, e ele é feito para poder percorrer coleções, tá? Ele é feito para poder percorrer coleções. E aí o que acontece? Você vai ter um array aqui de nomes, tá? E você vai ter aqui uma coleção com com Alice, Bob, Charlie e Diana. Aqui por trás vão ter índices 0, 1, 2 e 3. Você poderia criar um for começando de 0 até menor do que o tamanho do array. E o i mais mais, né? E ele iria percorrer. Mas o Java permite que você faça isso aqui, ó. For, aí você cria sua variável de controle, string nome, que vai receber os valores de nomes. O que ele vai fazer aqui? Alice, coloca dentro de nome, executa. Aí ele imprimiu lá, ó, Alice. Depois, Bob, coloca dentro de nome, executa. O Bob. Charlie, coloca dentro de nome, executa. Charlie. Diana, coloca dentro de nome, executa. Diana. Acabou, eu não preciso fazer controle nenhum. O meu for each aqui, ó, ele já encerra para mim, tá bom? Tem uma forma de você escrever menos código para poder percorrer aqui o meu array. Posso fazer da forma tradicional ou posso fazer com for each. Todo mundo aqui entendeu? Joinhas para cima ou joinhas para baixo. Fechou. E o break, o contínuo. O break é conhecido nosso, né? Como é que o break funciona? O break, ele sai da minha estrutura, tá? Então, lembra lá do switch case, que o break saía? Aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho um for aqui, ó, que eu estou percorrendo números. Desde que eu tenho números, eu tenho 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Aí, o que eu estou fazendo aqui, ó? Se número for igual ao número procurado, que no caso aqui é 2, o que ele vai fazer? Imprime o valor de número e dá um break. O break, ele sai completamente da minha estrutura aqui, tá? Do meu for. Ele vai sair completamente do meu for.
Ele quebrou meu for no meio e já executou para a próxima linha de comando. Veja que eu não coloquei print aqui para os outros números, eu só coloquei o print para se encontrar o número. Aí o que ele fez? Ele percorreu 1, 3, 5, 7, 9, 2, achou 2, ele imprimiu e deu o break. Devia ter colocado esse exemplo completo, imprimindo tudo, na hora que encontrasse o 2 saía, que aí você ia conseguir ver. Mas vocês podem testar aí, que vão ver que funciona. Ah, outra coisa, dica que eu sempre dou aqui para vocês. O professor, antigamente, quando tinha que estudar linguagem de programação, eu tinha que montar um ambiente de programação na minha máquina. Tá? E hoje vocês têm vantagens. Então, se você colocar aí compilador Java Online, interpretador Java Online, você vai ter a possibilidade de colocar todo esse código aqui lá. Tá? E aí, o que eu recomendo? Principalmente quem está em pré-edital. Quem está pós-edital não, é tiro, porrada e bomba. Você vai ter que aprender e se vira. Mas quem está no pré-edital, se puder ter uma prática de codificação, é melhor, tá? É melhor. Porque programar aprende que nem matemática, executando. E aí você consegue ver nuances da linguagem de programação que de tanto você errar, na hora que você bate o olho, você vê que, pô, isso aqui está errado. Por exemplo, aqui, ó, em Java, todo final de comando tem ponto e vírgula. Esqueci de falar para vocês, mas vocês, não sei se vocês repararam. Mas todo fim de comando aqui tem ponto e vírgula, tá? Se você esquece um ponto e vírgula desse aqui, ó, ele vai quebrar na compilação, né? Vai quebrar. E aí o que rola? De tanto você ficar esquecendo esse ponto e vírgula, teve uma questão aqui, eu não sei se eu trouxe para vocês aqui, mas teve uma questão que eu peguei que tinha um do while, e aqui, ó, tem um ponto e vírgula depois do while. E aí ele colocou do while e só não colocou isso aqui, ó. E a questão ficava falsa por causa disso, porque ele esqueceu esse ponto e vírgula aqui. Cara, ele perguntava assim, ó, nessa estrutura aqui vai percorrer isso, 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 isso. Você olhando aqui, ó, digamos que aqui fosse de 1 até 5. Você olhava aqui, porra, verdadeiro, imprimi 1, 2, 3, 4, 5, tá perfeito. Falso. Oh, por que foi falso? Por que foi falso? Cara, por causa disso aqui, ó. Esqueceu o ponto e vírgula, entendeu? Esqueceu o ponto e vírgula. Então, sempre que você puder colocar em prática, você vai pegando esses macetezinhos que o examinador às vezes coloca na prova, tá? Então, o break, ele sai completamente da minha estrutura e o contínuo, pessoal, ele não sai da estrutura, ele pula aquela iteração, ele pula aquela repetição do laço, tá? Então, quando você coloca o contínuo aqui, ó, é como se ele voltasse para cá, ó, tá? Ele voltasse para cá, ele não executa isso aqui. Então veja que nesse for aqui, eu estou verificando se o número módulo 2 for igual a 0, ou seja, se o número for par, se o número, a divisão por 2, o resto for 0, ele vai dar um contínuo. Então os números pares ele vai pular. Se não, né, não tem um se não aqui, né? Mas no caso aqui, se não for isso aqui, se for falso, ele pula para essa linha aqui, que vai imprimir o número ímpar, tá? Então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí ele vai fazer o quê? 1 módulo 2 dá 0? Não, dá 1. Então, ele vem para cá, deu falso, ele veio para cá e imprimiu, ó. 1. 2, módulo 2 dá 0? Dá. Então, ele deu um contínuo, ele voltou para cá, passou para o próximo. 3, módulo 2 dá 0? Não, ele imprimiu, ó. 3. 4, módulo 2 dá 0? Dá. Então, deu um contínuo, voltou para cá. 5, módulo 2 dá 0? Não, imprimiu. 5. Então, veja que ele está imprimindo só os ímpares, tá bom? Conseguiram pegar? Continue o break? Se alguém não pegou, pergunta. Aproveita que está ao vivo. Fechou? Show. E aí nós vamos fazer uma questãozinha aqui, ó. Para poder irmos dormir. Opa, já coloquei o gabarito, né? Para poder irmos dormir. Mas aí eu vou fazer outras reuniões dessa com vocês, tá? Para a gente poder responder mais questões. Aí a gente faz a partir daqui. Tudo bem para vocês? Se a gente poder descansar agora, porque amanhã é segunda, né? Show. Então, isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que a gente tem um apanhado aqui do que a gente viu até agora, né? Então, estamos criando uma variável inteiro, chamado de soma. Cara, esse aqui eu sou fácil de errar, mas eu vou conseguir acertar. E por que eu falo para vocês, veja estático no código, já começo a tremer. Cara, o estático é porque ele é amarrado à classe, tá? Ele é amarrado à classe e não amarrado ao objeto. Quando a gente for falar de orientação a objeto, aí eu explico melhor para você, tá, Rafael? Mas aqui no caso, o que acontece? Quando o Java vai executar a classe, a classe principal aqui, geralmente lá no compilador você fala qual que é a classe principal e ele vai procurar o método main estático aqui. E aí você vai falar aqui, ó,
esse main aqui executa ele. Aí, por ele ser estático e depender da classe, um método estático ele não pode ter nada dentro dele que é declarado fora que não seja estático. Então, por quê? Porque ele é como se fosse meio que independente, ele é só da classe, ele não precisa de nada do objeto. E aí ele vai executar tudo, por isso que ele é o ponto de inicial, de partida aqui. Aí ele vai executar tudo isso aqui, porque ele sabe que não precisa de outro. Quando chegar na orientação objeto, vai funcionar melhor. Mas vamos aqui para a parte que eu passei para vocês, que você vai entender o que a gente passou, né? Depois, quando chegar lá, você vai entender isso aí, o Rafael. Então, tem aqui, ó, tem uma variável inteira soma, né? Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, soma. E aí eu vou ter minha variável de controle I e vou ter minha variável de controle J, tá? Esse for aqui vai ser de 5 até um valor do I maior ou igual a 1. Então ele vai ser de 5 até 1. Ele vai dar I menos menos. Então o for de fora ele decrementa. O for de dentro ele incrementa. Int de J de 1 até J menor ou igual a I, ao valor de I, e J mais mais. Então o de fora vai decrementar e o de dentro vai incrementar de 1 até o valor do J, até o valor do I, né? O J vai incrementar até o valor do I. Conseguiram entender essa lógica? Todo mundo conseguiu interpretar isso aqui comigo? Que é a repetição, né? Repetição de 5 até 1 e o outro de 1 até o valor que está no I. E aí a gente vai fazer, ó, variável recebe mais ou menos, vamos com calma aqui, que a gente vai vendo, ó. É porque aqui, o Gabriel, o que você tem que entender? Você tem um for dentro do outro. Então você tem um laço de repetição que para cada interação do I, ele vai executar outra interação aqui, ó, outro for aqui dentro, tá? Então, eu te expliquei o for um por vez, né? Você vai ter um for com a variável de controle. Você vai ter um for com a variável de controle fazendo um controle simples, que é, por exemplo, de 1 até 5. Aqui no caso aqui, esse camarada aqui, ele está fazendo de 5 até 1. Só que dentro do for, nada me impede de ter outro for, de ter um while, de ter um switch ali dentro. E aí o que você tem? Você tem um outro for dentro desse for aqui, ó. Esse for aqui, ó, tá dessas chaves até essas chaves aqui. E esse for de dentro aqui, ó, tá dessas chaves até essas chaves aqui. Então, o for de fora está fazendo um incremento, né? Na verdade, decrementando a variável. O i aqui, ó, tá indo de 5 até 1. Ele começa com 5 e ele vai executar esse for enquanto ele for maior ou igual a 1. E vai dar um i menos menos para poder decrementar. Lembra que eu mostrei para vocês o incremento e decremento? Pode ser i mais mais ou i menos menos. O j, ele faz de 1 até um valor menor ou igual ao i, entendeu? E aí faz o j mais mais. Então, para cada elemento desse for de fora aqui, ele vai executar a quantidade de elementos de 1 até aquele valor ali do for de dentro. Vai ficar mais claro na hora que executar aqui, mas se tiver dificuldade, o Gabriel, vai ficar gravado, aí você vai lá, assiste de novo, se mesmo você tiver dificuldade, você me chama, que isso aqui eu consigo te ajudar, tá? Mas não fica na dúvida não. Se o de executar, se o i. Ó, o Cícero falou. Aham. Uhum. Isso. Que é o teto dele é o valor do i, né? Do j é o valor do i. Vamos executar linha a linha para poder entender, ó. Soma recebe zero. Então você coloca o zero. Int, na primeira iteração, recebe 1. Ou 5, perdão. Falou de 5 aqui. Aí na próxima iteração, quando ele terminar aqui e voltar, aí ele vai fazer o i menos menos, né? Mas por enquanto ele está com 5 aqui. Esse for aqui, ó, tá com o valor de 1 inicialmente, né? O j recebeu 1, tá? E ele vai ficar até chegar ao valor de i.
tá? Até chegar ao valor de I, ele vai fazer isso aqui, ó. Soma mais igual J vezes I. Tá vendo que é um conjunto de tudo que eu expliquei até agora, que tá tendo atribuição com o operador, tá tendo multiplicação, tá tendo for, só não tem os outros lá de repetição, mas a gente vai ver em outras questões. Mas tá somando tudo que eu expliquei para vocês. Então o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar o valor de J por I e somar ao valor de soma. 5 vezes 1, 5, né? 5 mais 0, ele está atualizando o valor de soma com 5. Na primeira repetição aqui, o J está com 1. Aí ele vai fazer o quê? J mais mais. J está com 2. O de fora não aumentou, continua com 5. E aí ele vai fazer o quê? 5 vezes 2, 10. 10 mais 5, 15. Mantém o 5, incrementa o 3. 5 vezes 3, 15. 15 mais 15, 30. 5 vezes 4, que é o próximo, né? 5 vezes 4, 20. 20 mais 5, perdão, 5 vezes 4, 20. 20 mais 30, 50. Aí vai 5 e 5, que na hora que ele deu o incremento aqui, ó, 5 e 5. Só que 5 não é menor do que 5, mas é igual a 5. Então ainda executa, tá? Ainda executa, tá bom? Então ainda executa, o que ele vai fazer? 5 vezes 5, 25, mais 50, 75. Fechou? Aí ele vai dar um I++, que é 6. O 6, Gabriel, eu não vou colocar aqui para a gente não confundir, mas o 6, ó, colocaria o 6 aqui dentro de J, vou colocar aqui, ó, só para ver. 6, aí ia subir aqui, ó, e ia verificar. 6 é maior ou igual a I, o valor de I é o quê? 5. Não. Então, manteve o 75, encerrou o meu for de dentro e caiu para o for de fora. Nesse for de fora, ele vai vir aqui, ó, e decrementar o valor do 5. Agora o 5 vai para o quê? Vai para 4. Tá? Vai para 4. Vou apagar aqui só para não ficar muito bagunçado. Então ele terminou o laço de repetição de dentro e aí foi para a próxima iteração do de fora, que agora o 5 virou 4. E manteve o 75 porque não fez nenhuma operação, ele não entrou nessa linha aqui, tá? Aí o 4. 4 com 1, né? Porque vai voltar para o 0 aqui, ó. Ele tá na interação do 4 aqui agora. Ele entrou aqui com o valor de 4 no I, só que agora o J vai receber novamente 1 e vai incrementando até bater o valor do 4, tá? Então, 4 vezes... Começa com 1, né? 4 vezes 1, 4. Mais 5, 79. Pessoal, tô já bastante sono, tá? Então, se eu errar alguma coisa aqui, vocês me falam, tá? 79. Aí incrementa lá o valor de J. Mantém o 4. 4 vezes 2, 8. Vai dar 87, né? 87. Depois incrementa o valor de J. 4 vezes 3, 12. 12, 87, 88. Mais 10, 98. É isso, né? É isso? Calculei certinho, pessoal? Vocês também estão apagados uma hora dessa, né? 4 vezes 3, 12, 87. 89, né? Não, peraí. Ai, caramba. 87. 4 vezes 3, 12. 9. Mais 10. 99. 99, pessoal. Não é 100 não, é 99 aí, ó. Tá vendo? Tem que prestar atenção. Então, 99. Isso aí, Gabriel, 99. Essas horas minha cabeça já era, Isso é 99. 4 vezes 3. Aí depois 4 vezes 4. 16, né? 16 vai dar 115. Certo? E aí topou. I menor ou igual a J. O próximo incremento, aqui vai virar 5. Aqui vai ficar falso. Ele sai desse for e vem para a próxima interação do de fora. Aí esse aqui vai virar 3 e esse aqui mantém 115, porque ele não fez nada nessa linha, né? Vou colocar aqui. Então o próximo é 3, aí vai ser 3 com 1. 3 vezes 1, 3. 118.
3, 2, 6. 124. 3 vezes 3, topou, né? Vai ser 9. Vai dar 100, 124, 133, né? 133. Em soma e J. E aí ficou aqui 3. Aí bateu 4, estourou. Aí ele passa para o próximo lá de repetição, que aqui vai virar 2. 2 vezes 1, 2. 135. 2 vezes 2, 4. 139. Aí topou. Aí o próximo laço de repetição é 1. Veja que o 1 é o último, tá? O 1 é o último, do de cima. Vai ser 1. 1 com 1, 1 vezes 1, 1, soma, dá 140. O que que acontece? Topou aqui, ó. Que vai, quer dizer, o próximo vai vir 2, né? 2. Aí, topou, ele sai. Deixa eu apagar aqui. Topou aqui, ó. Ele sai daqui e vem pra cá. E aí ele faz um menos menos, que aí vira 0. O 0 também topou, então ele não vai fazer mais nada. O último valor de soma é 140, tá? E ele está perguntando aqui, ó. Após executado, apresentará 140 como resultado? Verdadeiro. E aí, o que de lição eu trago para vocês também nessa questão aqui? Vocês viram a confusão que eu fiz aqui e quase que eu erro? Que eu teve um valor aqui que eu joguei um valor a menos, era um valor a mais, né? Quase que eu erro. Esse tipo de questão, mesmo você sabendo resolver elas, é aquele tipo de questão difícil, entendeu? Porque não é que ela é difícil, ela é trabalhosa. Mas é aquele tipo de questão que você vai pular ela e vai executar outras. Porque aí, Natália, você vira e fala assim: pô, eu sei fazer isso aqui. E muita gente não sabe. Eu vou me garantir nela. Olha o tempo que eu demorei. Tudo bem que eu estava explicando. Demora mais do que se você estivesse fazendo na mesa. Mas ele demora um tempo. Digamos que você passa 10 minutos aqui fazendo essa questão. Aí você perdeu 4, 5 questões fácil. Entendeu? E aí você perde tempo de prova. Pessoal, o que vocês acharam desse encontro de hoje? Vocês gostaram? Deixa eu colocar o chat aqui. Ficou bom desse jeito? Dá para a gente repetir mais algumas vezes? Aí eu trago mais algumas questões de Java aqui, depois a gente faz umas de Python também. E eu estou pensando em gravar, como eu falei para vocês, depois de terminar tudo, eu vou gravar um de Python e Java, passando por tudo isso aqui, mas com calma, né? Explicando tudo direitinho, que aí quem quiser fazer um curso completão, vê tudo para depois fazer questões. Meu foco aqui é passar rápido pelo, que acaba não sendo rápido, né? Pela sintaxe ali, para vocês poderem fazer questões. Mas ficou bom o formato? Vocês gostaram? Ó, até o Wilson ficou comigo até o final. Muito, muito diferente do Python aí, ô, Wilson? Acho que o Wilson dormiu no meio do caminho. Está, mas não está entre nós, né? Pessoal, vou tirar uma fotinha nossa aqui. E aí vamos encerrar nossa reunião, tá? E aí eu vejo vocês daqui a 15 dias novamente, tá bom? É, E aí, qualquer novidade que eu falar que eu tiver sobre a gravação, eu aviso vocês, tá bom? Do curso de Java e de Python, beleza? Tenham uma boa noite e qualquer coisa manda mensagem para mim no WhatsApp. Valeu, pessoal. Abraço. Boa noite.